Sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas de Bolso. Eu sou Marinela Mendes e estou aqui em nome do BPC para conduzir uma conversa entre ti e todas as pessoas que poderão estar aqui sentadas para abordar temas do nosso interesse. A conversa de hoje é sobre um tema específico, simples para uns, uma utopia para outros: poupar e investir. Será isso possível? Para desenvolver esta nossa conversa, chamamos e vamos direto ao assunto 3 pessoas especialistas na matéria. Vamos começar pelas senhoras. Conosco, Lilian Souza. É atualmente técnica sénior de finanças do Banco BCS, tendo passado por instituições relevantes como o World Bank e o BFA. Com um mestrado em gestão de investimentos, é uma pessoa que busca aprofundar os seus conhecimentos e é reconhecida amplamente na sua área pelas habilidades em Project Finance. Importa dizer também que essa senhora com ar sereno diz que ama treinar pesado e foi durante 3 anos seguidos campeã africana de Karatê. Olá, Lilian. Olá, Lorinela, obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer cá estar. Vamos passar ao meu segundo convidado, Euclides Francisco, consultor para investimentos e educador financeiro certificado, mestre em finanças e investimentos pela Universidade de Bradford, no Reino Unido. Destaque no programa de empreendedorismo do London Business School, criador da maior plataforma de literacia financeira dos PALOP, o Dinheiro Limpo, investidor em startups e analista de negócios. Foi considerado também uma das 100 personalidades negras mais influentes dos PALOPs, pela revista Bantu Man em 2023. E é mentor do Fin Summit, que ouvimos falar o tempo todo, todos os dias no Instagram, uma conferência de finanças, investimento e negócios desde 2024. Parece que o Euclides só gosta mais de cozinha do que de dinheiro. Diz que a sua linguagem do amor é cozinhar e, para os mais íntimos, tem até uma patente de private chef. Uau. Olá, Euclides. Olha, olá, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para efetivamente ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas com dinheiro. Hoje não cozinho para ninguém, não contem com isto, mas é um prazer enorme estar aqui. Obrigado. Obrigada, Euclides, pela tua presença. Do lado do BPC, hoje trazemos um quadro interessante. Nádio Garrido, jurista, formado pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, pós-graduado em Contratação Pública pela ENAP e mestre em Direito e Gestão de Propriedades pela University of Salford de Manchester, Inglaterra. Possui 13 anos de experiência no setor financeiro bancário, todos eles pelo BPC, tendo passado pelas direções de pequenas e médias empresas, direção jurídica e de contencioso, como chefe de departamento de contratação e, posteriormente, como subdiretor. Atualmente, exerce a função de diretor de compliance. É casado e, além de um canal no YouTube onde fala de finanças, diz que escapou a sério ser jogador e treinador de futebol. Olá, Marinela, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado. É uma honra ter-vos aqui em nome do BPC. O tema de hoje é assim daqueles temas bem complicados, porque gera algumas pessoas um distanciamento muito grande. Isso não é conversa para mim, isso é impossível. Mas para outros que já deram os primeiros passos, que já, vamos dizer, já tiveram algum contacto com a realidade, pode não ser um bicho de 7 cabeças. O nosso grande objetivo aqui é falar de uma linguagem descomplicada. O que o BPC quer é poder chegar às pessoas, é poder ouvir a comunidade e é poder ter um espaço em que as dúvidas são colocadas, mas principalmente quem cá vem consegue dissipar essas dúvidas, explicar e fazer das conversas o mais acessíveis e banais possíveis. Portanto, assim já a primeira pergunta que está aqui na agenda é: o que é que significa realmente poupar no contexto angolano, onde o custo de vida é elevado, os salários são limitados e vivemos num contexto que nós todos conhecemos? Euclides, é para ti. Não, o que é que significa poupar? Quando nós olhamos para a ideia de poupar, é obviamente nós separarmos, e o poupar vem associado a guardar uma parte daquilo que é o nosso rendimento. Quer seja um ordenado, quer seja formal ou informal, a ideia de guardar dinheiro. Ok, tu ganhas 100, tu deixas 10, 20, 30 de lado, é o conceito normal e natural de poupar. Dentro do nosso contexto, foi a tua pergunta. Obviamente fica mais difícil para as pessoas porque o custo de vida sobe numa proporção que o ordenado não acompanha. Daí as pessoas têm uma dificuldade muito grande para poupar. Mas eu acho que pior do que
do que não poupar. O mais difícil do que poupar é faltar. Então, eu acho que, independente do contexto, as pessoas têm que encontrar um mecanismo de conseguir fazê-lo. Obviamente, para alguns é quase impossível e a ideia seria ganhar um pouquinho mais em vez de tentar guardar o que não existe. Não. Lilian. Eu se calhar acrescentaria aqui um bocadinho, olhando para o nosso contexto, o importante era as pessoas perceberem que não podem viver no limite daquilo que aferem. Então, a única maneira de conseguir poupar é perceber qual é a tua capacidade financeira e tentar viver uma vida abaixo dela, não chegar ao limite. Isto já trazendo um bocadinho a minha experiência pessoal, eu vivo dentro de uma planilha de Excel. Todas as pessoas ao pé de mim têm noção que eu sou essa pessoa. A única maneira de se conseguir poupar num país com uma economia onde tu tens uma inflação altíssima, nunca estamos numa inflação de um dígito, onde tu tens uma economia dependente de importação de bens e aí ficamos muito expostos a coisas como flutuação da taxas de câmbio para a moeda, o Kwanza em específico está pegged, está-me a faltar a palavra em português, mas está indexado ao dólar e sempre que há uma movimentação no dólar há uma influência no custo, em particular de bens e serviços, que continua a ser o maior contribuinte da nossa inflação. Então, quando eu penso na nossa realidade de poupar e a única maneira que me é possível dentro de todas as necessidades que tenho é saber exatamente o que é que eu gasto com o quê, como e até onde eu posso ir. E daí dizer que eu vivo no Excel porque eu ponho barreiras e muito dentro do que o Euclides partilhou aqui, se o meu salário são 100 mil kwanzas, eu viver em 80 mil kwanzas e dentro daquilo pagar aquilo que são os custos fixos e os variáveis e tentar viver acima disso ou procurar outra maneira de poder acrescentar esta quantia, mas eu quebraria um bocadinho mais porque eu, na minha divisão, tenho custos fixos, tenho a reserva de emergência, tenho reserva de investimento, tenho algumas outras reservas, que até há um cálculo internacional que divide o dinheiro, dividir ali em 50, depois há os outros 50 dividir em 25, 15, 15, que determina várias coisas e que acho que vamos ter a oportunidade de visitar aqui neste debate. Mas seria viver na nossa realidade, poupar seria viver abaixo daquilo que se ganha, fazer esforços para ter uma vida digna abaixo daquilo que se ganha ou encontrar outras fontes de renda. Garrido, será que isso é possível? Fazermos até esses rácios, né? Porque achei interessante que a Lilian falou 50 é uma coisa, depois o outro 50 também vamos dividir na nossa realidade, se pensarmos, né? No nosso mundo. É possível? Vamos perder ou não as pessoas nessa primeira? É desafiante, Marina. É desafiante. De facto, concordo com aquilo que os meus colegas do painel disseram. Poupar é efetivamente guardar um bocadinho do que se ganha. A finalidade depois poderá ser definida, se é investimento, se é comprar alguma coisa, mas é fundamentalmente guardar aquilo que se ganha. E acrescendo aquilo que disseram os meus colegas, mais do que não viver no limite, infelizmente, para uma realidade como a nossa, aliado aqui o nível de falta de literacia, nós temos aqui um outro problema. Nós não vivemos só no limite, nós vivemos para lá do limite. E quando eu digo para lá do limite, eu vou aqui buscar exemplos de pessoas que vivem de juros. Há um negócio aqui que se chama juros, ou seja, isso acontece quando eu, já estando no limite, ultrapasso o meu limite e tento arranjar formas aqui de conseguir dinheiro, me endividando de forma indevida até, não se socorrendo dos meios normais para a contração de uma dívida, embora também não recomendamos muito, mas ao longo do programa também vamos dizer porque é fundamentalmente isso, é poupar alguma coisa, não viver no limite, nem para lá do limite e arranjar aqui, tal como disse muito bem o Euclides, fontes alternativas de rendimento para posteriormente pouparmos e começarmos então o processo eventualmente de investimento. Agora, se me permites, já que já fizemos as introduções, né?
e já fomos aqui sucintos nisso. Vamos ser realistas agora, né? Agora podemos. Agora é muito difícil, porque tu perguntaste sobre a possibilidade. Nós estamos num mercado onde menos de 30% é emprego formal. O que mais emprega é o informal, e na parte formal, o que mais emprega é o rural, onde tu tens ordenados extremamente baixos e que as pessoas têm uma dificuldade enorme de poupar. Então, quando nós falamos, por exemplo, 100 mil empregos, 800 mil empregos, 1 milhão de empregos, 500 mil empregos, eles existem. Só que eles vão 85% para a parte rural, onde as pessoas ganham menos de 100 mil kwanzas, por exemplo. E aí é muito difícil nós falamos realisticamente de poupar. Daí a ideia de trazer uma renda extra em vez do poupar efetivamente. Então, se nós falarmos sobre isso, estamos a falar de comportamento, que é a questão que vinha aqui, aliarmos isto. É uma questão de comportamento, é uma questão de nós percebermos, como dizia também o Garrido, que o nosso comportamento nem sempre é o mais adequado, porque além de não vivermos da linha, vamos para além da linha. Como é que tem sido o comportamento dos angolanos em relação a esse assunto da poupança, em relação à poupança em si? Porque nós também temos que fazer sempre a nossa meia-culpa, né? Enquanto angolanos, como é que nos comportamos com o dinheiro? Olha, Marinela, o comportamento do angolano está muito ligado ao elemento literacia financeira. Okay. E mais do que literacia financeira, o nosso grande problema ainda é um problema de literacia. Sim. Ainda nem vamos partir para a literacia financeira. Nós temos já um problema de literacia. Fica mais difícil compreendermos o que é isso efetivamente de literacia financeira. Ou seja, se eu não compreender o que é literacia, estamos a falar, Euclides disse, e muito bem, do nível de informalidade, muitas dessas pessoas não sabem ler e escrever, não conseguem, nem têm e-mails de como acompanhar, por exemplo, como assistir um Euclides no YouTube, porque estão nos mercados, estão no setor mais informal e não têm acesso a muita informação. Ou seja, levar primeiro a literacia, depois a literacia financeira, seria fundamentalmente o princípio para a mudança desse comportamento. E se fizermos um corte, deixarmos toda a parte rural, toda a parte das pessoas, vamos assim dizer, fora do circuito mais financeiro, e se fizermos este corte, né, este recorte de classe, talvez, né, ou de acesso, sim, e formos falar exatamente do comportamento daquela pessoa que está no mercado formal, recebe o seu salário, tem desconta para a segurança social, né, pelo menos a empresa desconta ou diz que desconta. Portanto, estas pessoas, como é que é o nosso comportamento aqui na zona mais urbana em relação ao dinheiro, ao salário, à poupança? Olha, aqui já é um bocadinho diferente. Já estamos a falar de pessoas com acesso a alguma informação. Entretanto, a questão da poupança, do meu ponto de vista, é uma questão de hábito. Poupar é fundamentalmente habituar-se a fazer algo com regularidade. O hábito de poupar faz-se poupando. Eu tenho de começar. E eu vou dar aqui o meu exemplo. Eu comecei a poupar porque eu fui me forçando a poupar. Como é que eu me forcei a poupar? Eu escolhi aplicar em títulos da dívida pública, nomeadamente as obrigações do Tesouro, porque eu não conseguiria tirar o dinheiro. Ou seja, olha, eu vou fazer todos os meses questão de tirar 5 ou 10% daquilo que eu ganho e vou aplicar em obrigações do Tesouro. Como eu não tinha como tirar aquele dinheiro, e eu olhava para maturidades longas, estamos a falar 4, 5, 4, 8, tivemos um período que tivemos 2, 4, 6, 8, 10, eram as mais longas que eu aplicava, e fui fazendo isso de forma recorrente. Às tantas eu me vi fazendo isso de forma natural. Eu disse, olha, pronto, agora comecei a fazer o caminho. Eu acho que é fundamentalmente isso. Mas acho que aí já pulamos aceleramos de repente de 10 para 100, porque o que o meu colega está aqui a partilhar é o outro pé, é o pé a seguir à poupança, é o investimento. E o poupar, essencialmente, é de facto algo de hábito, mas é também objetivo. Porque quando tu tens o dinheiro na tua mão e tu não tens claras as prioridades, como utilizar e não determinas, por exemplo, quero comprar uma casa, um carro, vou até trazer aqui um bocadinho mais para a parte dos angolanos, quero dar uma festa de anos para o filho, casamento. E planificar para quanto é que, o que é que isto vai me custar e o que é que eu preciso
para lá chegar a este valor, não se cria o hábito de poupar para guardar, para depois utilizar ou investir mais lá para frente. Ou seja, o investimento já é o que se faz com que se poupa. E uma coisa que internamente, dentro da minha função atual, muitas vezes advoquei, é a necessidade de fazer perceber o poupar o dinheiro não é por simplesmente pôr à parte um valor que não tem objetivo. Porque se não tiveres um objetivo claro, tu não vais poupar. Não vais poupar. O segredo é saber poupar para quê? Exatamente. O poupar, para depois chegar à parte de investir, tem de ter um objetivo. O objetivo é que te força e que te cria, e disse aqui muito bem o meu colega, não, eu se poupar só ali na conta, vai surgir uma urgência, eu vou lá à conta. Então, eu não vou poupar apenas, eu vou poupar e direcionar este dinheiro poupado logo no investimento para que eu não tenha acesso. Então, que era por isso que dissemos um bocadinho mais atrás, que é importante fazermos uma análise de perfil. Quem somos nós em termos de gastadores? Somos todos consumistas. E para poder poupar, tu tens que perceber quem sou eu. Eu consigo olhar para aquele dinheiro ali na conta e não mexer porque sei que há um objetivo. Ou tenho que poupar para uma conta que eu não tenho cartão, não tenho online banking, não vou poder mexer. Então, percebermos quem somos como investidor, e que isso também é um trabalho em grande parte hoje das corretoras e também um bocado dos gestores de contas, dos bancos em específico, ajuda muito a criar este hábito, porque é um hábito, de facto, numa realidade consumista, que é a nossa, numa realidade instável. Falo que os meus custos alimentares do ano passado, eu consigo fazer essas análises, tenho tudo no Excel o ano todo. A rainha do Excel. Então, do ano passado para este, o meu custo com alimentar subiu 17%. Uau. Então, se eu estava o ano passado a gastar 300 e tal, 400 mil kwanzas, este ano já estou acima dos 600 e a mês chega a 700. Não sabes, não tens os produtos sempre disponíveis nos mesmos lugares. Aqueles que têm, quando percebem que o resto do mercado não tem, aumenta o preço. Há ali uma inflação por causa da procura ser maior que a oferta e a escassez que acontece. Então, como é que e porque eu acho que a melhor maneira de ajudar as outras pessoas é trazer um bocado de exemplos reais, faço é dividir o dinheiro para as necessidades e o que for poupar, sair da vista. Sair da vista. A vista seja uma conta que não tens acesso, ou, por exemplo, o que coloquei é uma retirada automática, um depósito automático da conta num dia específico do mês. É espetacular pôr dia seguinte ao salário cair. Cair não há falha, que está lá o dinheiro, o salário cai, no dia seguinte há uma ordem automática de retirar X do salário, que vai para uma outra conta, ou que alimenta um depósito a prazo, por exemplo, que pode ser incrementado durante a sua vida. Isso são maneiras de poupar e fazer com que, eu às vezes esqueço-me que tenho essa retirada que o meu colega partilhou, é repetir até virar um hábito. Ver depois, custo, né? Parece um custo. Parece uma coisa que está ali, eu tenho essa necessidade, é como pagar a escola de um filho, ou a renda, ou o que for, é como se fosse uma renda. Porque se for um empréstimo, seria a renda do empréstimo. Exatamente. A sair ali automática, sem tu quereres ou não querendo, tens que pagar aquilo. Está ali set. E isso permite, de facto, poupar e investir. Passado algum tempo, tu te esqueces, porque se não for assim, que é o que acontece, os meus colegas levantaram muito bem, o grande calcanhar daqueles na nossa realidade é a informalidade. E a informalidade, a partir do momento que as pessoas pegam e tiram todo o seu salário, porque somos bancários, Clides assiste isto, mas nós bancários... no final do mês, são filhas indeterminadas a tirar o dinheiro. 80% da força económica de Angola retira o dinheiro para comprar no informal, nas praças, para pagarem as suas rendas. E quando tu tens o dinheiro em mão, é terrível. E porque com dinheiro em mão não há nada como investi-lo, se não voltar ao banco, depositar para escolher um veículo
de investimento. Tirando quilas, mas isso é Sim, outro isso assunto é- que eu sim, traria é outra aqui. perna E é também. outra perna muito informal e seria uma Mas conversa aí eu muito entrava longa. para duas questões que eu vou atirar, depois vocês digam-me, né? Porque nós, quando estamos a falar de poupança e falamos agora de comportamento, depois falamos de uma coisa este Kwanza, ele desvaloriza, ele perde tração, poder de compra e existe depois a inflação. Portanto, eu vou poupar para aqueles 100 mil amanhã significarem efetivamente 50 mil. Qual é a motivação que existe para eu pegar nos meus Kwanzas e os guardar, por exemplo? Ok? Sabendo que nós vivemos com a desvalorização constante da moeda e também com uma taxa de inflação a 2 dígitos, como dizia aqui a Lídia. Qual é a motivação que eu tenho para poupar os meus Kwanzas? Olha, eu vou só voltar um pouquinho, mas vou ser breve. Por exemplo, se tu estiveres a falar com uma pessoa que tem 60 anos, que viveu na época de hiperinflação, guardar dinheiro não faz sentido, porque ele, na cabeça dele ainda está que amanhã o pão pode custar 2 vezes mais, então tem que comprar o pão já hoje. Se tu conversares com alguém que tinha o dinheiro no Beza, por exemplo, que sofreu aquilo, para ele, eu não consigo confiar nos bancos. Se tu falares com alguém que está nesse momento, vai dizer que o Kwanza não vale nada. Se tu falares com alguém que tem necessidade de mandar dinheiro para fora, vai dizer que tem um prejuízo enorme. Então tu tens inúmeras situações, inúmeros hábitos que vêm da necessidade de cada um. Isso é um facto. Agora, quando nós falamos do Kwanza especificamente, isto é a nossa realidade. E se tu lutas contra a realidade e evitas a realidade, és ignorante. Porque quando tu pensas, eu não vou poupar porque a moeda vai desvalorizar, uma coisa é guardar dinheiro por baixo do colchão e outra coisa é ir buscar 16% ao ano, 15% ao ano num depósito a prazo. Que obviamente não resolve o problema total da desvalorização, mas ajuda-te a não perderes tanto. Porque todo mundo perde. No mundo inteiro, todo mundo perde dinheiro todos os dias. Só que eles estão numa realidade de inflação de 3%, em que o depósito a prazo é de 0,5%. Ou seja, também não vai lhes chegar para compensar a inflação. Só que eles têm ajustes de ordenados e isso compensa entre aspas. Mas a nossa realidade é que se tu não fizeres isso, se tu não confiares no sistema no mínimo e se tu não te atrevires a participar, tu perdes mais. Ou seja, evitares não te dá nenhum benefício real. Tu não ganhas nada não participando do sistema. Obviamente que a poupança é a primeira linha, mas lá à frente existem outras soluções locais que por acaso são melhores do que existem no estrangeiro, e isso nós vamos falar em algum momento, para a preservação do teu capital. Quando tu poupas, tu queres guardar, tu queres acessibilidade, ok? Queres que seja fácil ir buscar. Quando tu investes, tu já tens um plano mais estruturado, tu já vais correr um pouquinho de mais risco e, consequentemente, vais ganhar mais dinheiro. Se o teu perfil é conservador e não queres correr nenhum risco, vais poupar e vais perder poder de compra. Mas, efetivamente, existem soluções para a gente ganhar dinheiro. E então é para aí que nós vamos. Soluções para nós investirmos. Soluções para este tal de dinheiro poupado, que com hábitos bons, como falamos aqui, né? Pormos na cabeça que é um exercício que depois se torna natural, então a gente vai fazendo uma poupança. Fazemos o que é essa poupança? Que soluções existem locais para nós investirmos o nosso rico dinheirinho? Muitas. Boa. Muitas. Eu tenho umas favoritas. Mas o ideal aqui é um bocadinho aquilo que eu disse no início. Quem és tu como investidor? Qual é o teu perfil? E o Euclides colocou belissimamente. Se for alguém mais jovem, vai ter um perfil de um bocadinho de... Vou correr um bocadinho mais de risco. Isto é do meu tempo, então ele fica mais aberto a perspectivas, a novos produtos. Se for alguém um bocadinho mais adulto, vai querer um bocadinho mais de segurança, vai ficar naquele perfil de time que vence, não se mexe, então vai muito mais para aqueles produtos que ele conhece, que é os TPs, depósitos a prazo, as obrigações do tesouro, e vai fugir de produtos que sejam para ele um bocadinho mais em termos de conhecimento financeiro complexos, por exemplo, os fundos de investimento, porque ele sente que há ali uma complexidade. Mas também há um outro motivo aqui, é qual é o poder financeiro de investimento deste perfil? Porque vais ter perfis jovens que têm pouco, que vão ser mais adversos, têm menos dinheiro, e vais ter aquele perfil que é novo e tem um bocadinho mais dinheiro, vai
vai se colocar mais riscos, vai pensar nas ações, vai pensar em coisas, porque ele tem um bocadinho mais de dinheiro e a possibilidade de perca de uma porcentagem não lhe afeta tanto, mas aquele que tem um pouquinho já vai dizer, não, espera, vou pôr no depósito, quando pingar aí alguma coisa. vou pôr toda hora, quando tiver mais, vou ser um bocadinho mais agressivo. Então, depósitos a prazo, fundos de investimento, obrigações e bilhetes do Tesouro. Hoje temos ações, que é espetacular esta oportunidade de podermos investir naquelas que vão ser as empresas do futuro da economia angolana. E acho que é essencialmente isso. Eu aconselhava a todo mundo que vai se introduzir ao mercado de investimentos a começar por um fundo. Porque tu tens uma certa proteção, tu tens um gestor qualificado, alguém que entende do que está a fazer, e se olharmos para os investimentos como frutas, em cada fruta é um tipo de investimento, um fundo seria um cesto com várias frutas diferentes, em que tu beneficias do sabor de cada fruta. E se olharmos o sabor como rendimento do rendimento de cada fruta, aí tu tens um gestor que ele pensa assim, olha, se essa fruta aqui não estiver a saber tão bem, se calhar eu vou colocar aqui uma outra fruta que sabe melhor para criar ali um equilíbrio. Então hoje nós temos vários fundos de investimento, várias gestoras de fundos, e eu acho que isso é uma excelente opção para as pessoas começarem a se introduzir aos investimentos, até ganhar um pouquinho mais de conhecimento, porque para investir é preciso conhecer, é preciso saber, para individualmente irem escolhendo as frutas por si só. Se calhar eu não vou só para o cesto, vou tirar essa fruta aqui que me parece mais saborosa e vou começar a montar o meu próprio cesto de frutas individualmente. Mas a nível de opções do nosso mercado, nós estamos aos pontapés, nós aqui estamos a pipocar, como se diz. Olha, Marina, é verdade o que ele está a dizer. Temos muitas opções, desde DPEs, desde ações, obrigações, fundos de investimentos e tudo associado a isso. Mas em função do meu perfil, tal como disseram bem meus colegas, e aliado àquilo que efetivamente eu quero fazer, e trago aqui novamente a questão da literacia, porque perceber de fundos, perceber de ações, os outros dizem isso já é um outro campeonato, e efetivamente é um outro campeonato. Quando eu vou olhar para uma ação, eu tenho que olhar para um conjunto de fatores, desde logo a estabilidade da empresa, se é uma empresa viável, se não é, que tipo de relações tem, e um conjunto de análises que devem ser feitas que o investidor primário não fará, certamente. O que é que eu aconselho a quem está a começar a investir? O que eu recomendo é fundamentalmente apostar na formação. Quando digo para investidores com um pouco nível de literacia financeira, olhar um bocadinho para a questão da formação, que a formação depois, formação, quando eu digo, mais virada para esse nicho, não é? De investimentos e tudo associado a isso. Que isso vai fazer com que ele perceba efetivamente onde e como investir. Depois, inicialmente, olhar, por exemplo, para depósitos a prazo, mobilizáveis ou não, dependendo daquilo que efetivamente quer. Se está a olhar, por exemplo, para uma formação, vai fazendo um depósito a prazo para um curso daqui a 2, 3, 4, 5 meses, utiliza aquele dinheiro, volta a fazer aplicações nesse sentido, aí já com mais conhecimento para depois aplicar. Hoje temos ações baratíssimas, não vou falar aqui o nome das instituições, mas já temos ações baratíssimas. Eu não trabalho, não vou falar o nome mesmo, não se preocupe. Baratíssimas, então temos várias opções de investimento. Mas o Garrido acredita que o setor bancário, os bancos mesmo, assim, dizendo claramente, têm esta função e devem assumir essa responsabilidade de conduzir esta formação, de alguma maneira ajudarem o investidor, a pessoa comum, o poupador, a sair do ponto A para o ponto B, de nos formarmos. Existe essa responsabilidade da vossa parte ou é uma coisa mais das pessoas fora do... Existe necessariamente. Uma das funções dos bancos é efetivamente aumentar o nível de literacia financeira. E esse exercício que nós estamos a fazer aqui
vendendo já um bocadinho o peixe do BPC, não é? É fundamentalmente um exercício de aumento da literacia financeira, porque certamente muitas pessoas hão de assistir a este programa, ouvir um Euclides falar enquanto voz autorizada nesse setor, isso faz com que muitas pessoas olhem, efetivamente eu devo fazer isso, Euclides está a falar, eu devo fazer isso. É verdade. Então, é sim responsabilidade dos bancos aumentarem o nível de literacia e, com isso, trazer mais pessoas para pouparem e, consequentemente, investir. Mas também ali tem um contrassenso nesse sentido, que os bancos em Angola, e isso é um problema, porque eu preciso tanto dos bancos, eles me apoiam nos projetos, mas depois eu tenho que falar, porque também se eu não falo, eu perco a autoridade, então eu tenho que falar. Também existe aqui, em muitos bancos, que não é o caso aqui, Não é o caso de qual? Não é o dos caso dois bancos. Eu tenho que falar dos dois bancos que estão aqui presentes. Que, na verdade, beneficiam-se da falta de literacia financeira do poupador. Porque o que é que acontece? O que é a poupança? A poupança é financiar o banco a um custo mais baixo. Porque o banco tem como autoridade de utilizar o dinheiro poupado numa determinada porcentagem. O que é que o banco vai fazer? Vai pegar no dinheiro do poupador e vai emprestar, que o negócio do banco é um negócio de risco, vai emprestar ao Estado, vai emprestar ao empreendedor a uma taxa mais alta. E até aí está tudo bem. Mas o banco não vai te dizer, eu estou a pagar 13%, tiro todo o dinheiro daqui e vai pôr lá para ganhar 18%. Então, tu tens de ter um interesse pessoal em saber qual é o meu dinheiro que eu deixo para o banco, que é, por exemplo, o que a Lília estava a dizer da minha reserva de emergência, porque eu quero movimentar mais rápido, e não deixar dinheiro à ordem, porque o dinheiro à ordem estás a financiar o banco a custo zero. Aí é que é pior ainda, mas para o interesse do banco, o banco é um negócio. O banco vai, obviamente, contribuir para a parte social, mas o banco precisa dar lucro. E nós temos aqui um banco que deu muito lucro no ano passado e outro banco que já começou a dar lucro depois de tanto tempo de não dar. Então, tu tens essa vertente do negócio por trás. Eu chamo a atenção ao investidor que o investimento é como o desenvolvimento profissional contínuo, é responsabilidade do indivíduo. Tu podes ter toda a conjuntura para contribuir para ti, mas tu tens a responsabilidade de dizer, eu quero aprender. O maior problema do setor é a forma como se comunica. Quando nós falamos, e desculpa, estás lindíssima, mas quando nós falamos de poupança e investimento, nós somos obrigados a falar de fatos, de gravatas, e nós distanciamos as pessoas. Nós colocamos as pessoas um pouquinho distante, nós usamos uma linguagem com demasiados jargões e as pessoas não entendem. Mas se nós começarmos a explicar pequenino, as pessoas vão começar a perceber, não, isso dá para mim. Isto, afinal, não é só do fato e gravata. Isto é de qualquer indivíduo. Então, acho que o maior calcanhar do nosso sistema financeiro como um todo, para além do problema reputacional que está a ser resolvido, é a comunicação. Sem dúvida. Eu adicionava espetacular essa intervenção, porque é o outro monstro quando se fala em poupar e investir. É as pessoas acharem, eu também, 100 mil kwanzas. 100 mil kwanzas é o quê? 100 mil kwanzas não é nada. Então, que é 100 mil kwanzas todos os meses a sair da conta para uma outra conta ou para um DP, no final de um ano é 1.200.000. Mas a taxa do depósito a prazo que aquele veículo te esteja a pagar. O que eu sinto, isto já como fizemos o recorte, tirando a parte do conhecimento financeiro, que eu concordo, mas fazemos aquele recorte que a Lorinela há pouco tempo disse. O que eu sinto até das pessoas que têm um nível mínimo de capacidade financeira é uma desmotivação a continuar a investir e a poupar, porque peguem 1 milhão de kwanzas e põem num depósito a prazo, e se esse depósito a prazo tiver a pagar 14% ao ano, há um ano, não vou falar 9 meses, porque isso também tudo diminui, ele vai pôr 1 milhão fora do seu alcance a um ano e recebe 140 mil kwanzas. E ele pensa assim, meu dinheiro, um ano ali parado para me pagarem isso vai dar o quê? E o que desmotiva muito, e estou a falar do nicho que eu tenho acesso, que dou apoio até a estruturar muitas vezes o seu investimento, carteiras de investimento,
é perceber que o hábito de poupar versus o de investir tem que andar de mãos dadas. Sim. Porque eu começo naquilo, vamos dizer, uma pessoa que não poupa, está a ver este podcast, não poupa, não tem nada investido. Se ela começa no final deste mês a guardar 100 mil kwanzas, 100 mil kwanzas não podem ser só guardados, têm que ser guardados e investidos em qualquer coisa. Mas como é um valor pequeno, o ideal é que seja um depósito a prazo. Que ela é capaz de receber 50 mil kwanzas, 100 mil kwanzas, mas não pode olhar para já a remuneração direta daquele valor. Sim. Porque em 5 anos, aquele 1.200.000 vai virar 7 milhões e tal. Mas a taxa que foi todos os anos paga, ele já começa a sentir, porque investir 10 milhões de kwanzas a 14% a um ano, esta pessoa já recebe 1.400.000 e aí já é um dinheiro que lhe impacte e lhe faça sentido. Não, valeu a pena. Então, o importante aqui é criar o hábito, mesmo que já tenha capital, não perder o hábito de poupar, porque o poupar incrementa o valor a ser investido e continuar a investir para que este valor sempre cresça e quanto maior ele é, melhor se vê o impacto do investimento, ou de retorno do investimento, e aí se cria o hábito. Porque o gostinho ao investimento só é bom quando tu pões ali um dinheiro a investir e pagam-te ali de juros 3 milhões de kwanzas. Tu olhas para aquilo, 3 milhões, se calhar 3 milhões de serem 6 meses, é 500 mil kwanzas por mês. Se calhar vou deixar de fazer isso, vou fazer, por exemplo, trazendo aqui uma perspectiva feminina, vou trabalhar menos horas, estar mais para os filhos, mais para casa, porque tem aquele 500 que paga o meu salário, já sai deste investimento do pagamento do cupão da SOTE. Ou seja, começa a trazer outro tipo de visão ou a possibilidade logo de pensar este dinheiro extra, vou investir para incrementar, vou abrir um negócio. Eu tenho uma visão que é muito simples, eu acho que as pessoas deviam compreender. Não olhar para o investimento como dinheiro, mas como percentagem. 1% ao mês é muito. Em qualquer sítio é muito. Só que quando tu começas, 1% ao mês compra pão. Hoje, 1% ao mês compra carro. Explica melhor. É diferente. Quando tu começas, estás no teu processo de investimento. Ok? Eu vou começar hoje. E eu estou a colocar 200 mil todos os meses. A tua capacidade financeira melhora. Sim. Então, 200 esse ano. O próximo ano já são 400. O ano a seguir são 600. Então, se tu recebes 1% ao mês hoje, não é muito dinheiro. Mas lá na frente, quando o teu acumulado for muito grande, 1% ao mês, literalmente, que comprava um pão ou uma cadeira, vai comprar um carro. Exatamente. Eu falo a nível até pessoal. No começo... Mesmo que não compre diretamente, às vezes é bom que as pessoas também compreendam que a tua capacidade de negociação com entidades como os bancos é diferente quando tu tens uma poupança do quando tu não tens. Correto. Também. Porque aquilo que tu não tocas, que não existe, mas está ali a crescer... significa alguma coisa. Primeiro significa que és uma pessoa organizada, né? Sim. Significa que tu tens algo para colocar como contrapartida para tu poderes pedir mais dinheiro. Correto. E, portanto, tu és um indivíduo considerado de uma maneira diferente para teres acesso a cada vez mais coisas, porque começaste naquele bocadinho. A verdade é que o único empreendimento que começa de cima é buraco. Do resto, tudo tem que começar de baixo. É só pensar assim e vai chegar lá. Além de um buraco, não tem nada que começa de cima. Muito. Eu não sei se as pessoas efetivamente vão recuando na possibilidade de investir. Porque nós, e para nossa sorte, apesar da inflação, nós temos das taxas mais atrativas que existem. E quando olho para isso, estou a olhar para os títulos no geral, quer eles venham na forma de bilhetes de tesouro, quer eles venham na forma de obrigações de tesouro, as taxas são muito atrativas. Eu podia falar de outros instrumentos. O grande tema está efetivamente em quem investe ou quem poupa para investir. Se não tiver munido de conhecimento suficiente, efetivamente ele terá receio de investir, porque não verá soluções alternativas. Sim. Ele está a olhar para um investimento em concreto. Se eu aplicar 1 milhão a uma taxa de 10, ok, vou ganhar 100, mas 100 é nada. Bem, olhando assim à primeira vista parece nada, mas se olharmos na perspectiva que acabou de dizer o Euclides,
havemos de ver que efetivamente são ganhos estrondosos. Boa. Eu tenho mais uma questão em relação a isso, né? Já falamos de poupar, de investir em bilhetes, em títulos e em produtos bancários. E agora eu gostaria de introduzir aqui mais uma questão, que é investir em uma outra coisa diferente. Em empresas, investir em ideias. Vocês acham que no nosso nível de incerteza económica, de novo, desvalorização, inflação, se eu tiver 1 milhão guardados, prefiro guardar, meter num DP, ou poderia começar um negócio? Olha, na escala dos investimentos, o negócio próprio é o mais rentável. Tu podes pegar em 1 milhão de kwanzas e transformá-lo em 100 milhões no final do ano, se a tua ideia for muito boa, foi bem materializada, bem executada. Mas no mercado financeiro, nem que fosse um mágico, David Copperfield da vida, não consegues fazer isso. Só que o que acontece? Existe uma proporcionalidade entre risco e retorno. Quanto mais retorno vem, maior também é o risco. Então também vai acontecer de 1 milhão se transformar em dívida, inclusive. Exatamente. Ou seja, acaba e ainda deves. E tu tens a proteção do outro lado, que é diferente. Então, na verdade, o investimento, ele nunca é escolhido com base no que é melhor. Ele é sempre escolhido com base no perfil de risco que tu podes suportar. Risco e objetivos, que vai te dar o teu perfil de investimento. Então, por isso é que nós estamos sempre a ter o cuidado na comunicação, e isso é profissionalmente feito, de não dizer faça isso, porque o que serve para mim ou para ti não vai servir para o outro. Daí a importância de ter o conhecimento mínimo para avaliar o teu risco. Mas, obviamente, se tu tiveres que investir num negócio, é o melhor caminho para crescer financeiramente. Porque os homens mais ricos do mundo são os que começaram um negócio, resolveram problemas de milhões, e às vezes com recursos pequenos. E nós temos um ambiente em que falta tudo. E se falta tudo, tudo vende. E se calhar com pouco dinheiro é muito mais fácil começar a crescer financeiramente num negócio ou numa renda extra, e depois usar o mercado financeiro para uma fonte alternativa de crescimento, se tiveres o perfil para empreender, que isto aí não é para qualquer indivíduo. Também não é fácil, Lilian. Não é fácil. Sim, o que o Euclides já acabou de explanar aqui é verídico, mas a minha opinião é que se tiveres 1 milhão, como tu colocaste, espalha os teus ovos em várias cestas. Esta é a melhor maneira de poderes obter o melhor retorno para o teu dinheiro, que é dentro daquilo que falámos bem no início. Eu tenho X, mesmo a parte que eu vou dividir para investimento, o investimento pode ter aquele de muito longo prazo, que podes pôr em obrigações a 8 anos, mas é ideal que tenhas mais um bocadinho num fundo há 3 anos e mais um bocadinho num DP há X tempo, porque pode surgir necessidades onde tu possas poder ter acesso a esse teu dinheiro com diferentes maturidades e diferentes facilidades. Eu acho que este é, num mercado como o nosso, e isto trazendo muito o contexto que tu colocaste, desvalorização da moeda, inflação, que a inflação aqui, eu até posso trazer aqui uma discussão um bocado polémica aqui com o meu colega Euclides, que em particular nos depósitos a prazo e nos BTs, como disse o meu colega, tivemos alturas em que estes produtos não cobriram a inflação. Okay? Isto é necessário olharmos sempre de uma maneira desagregada, de alturas a alturas, por isso é que muito melhor é aqueles a longo prazo, que paguem mais do que aqueles a curto prazo que paguem menos. Se olharmos para o comportamento da nossa inflação, ela de 3 em 3 anos faz assim uns picos engraçados. E então, só trazendo assim de dados, nos últimos 6 meses tivemos uma inflação acumulada que chega aos sensivelmente 8, 9, quase 10%. Porque tivemos uma inflação de 1,4 estes meses todos. Então, se tu tens um DP a 90 dias ou a 180 dias que te pague abaixo de 16%, tu não estás a cobrir a inflação. Ainda bem que temos aqui a autoridade para discordar um dos outros, que eu acho isso belíssimo, porque vamos mesmo discordar que a diversificação ela não é para todos. Uma coisa é preservar, outra coisa é crescer. Se tu tens pouco e diversificas, tu pulverizas, na minha opinião, porque imagina que eu tenho 1 milhão, né?
e eu coloco 10% em cada lado. Mesmo que um lado cresça 1000%, eu acho que não é muito significativo. Daí também nós Coloquei pouco, né? Porque tem pouco. Às vezes nós achamos assim, olha, eu vou criar um negócio aqui de padaria e depois eu vou criar um negócio de lavandaria e vou criar um negócio de estação de serviço e eu tenho vários negócios. Eu tenho vários negócios em zonas que não são boas. Eu tenho vários negócios que rendem pouco. Talvez, se eu consolidasse e tivesse uma estratégia para correr um pouco de mais risco, eu fosse crescer um pouquinho mais. Então, eu tenho essa preferência em fazer bem uma coisa durante muito tempo e correr aqui um determinado risco para crescer. E depois, quando eu estou grande, eu começo a pulverizar um pouquinho, porque nós não vamos conseguir controlar a conjuntura, ela não depende de nós. Mas agora, se eu quero preservar, eu costumo dizer da cena do perfil, nós temos uma situação financeira diferente. Vamos falar de eu e tu em particular. Não é a situação do angolano comum. Então, obviamente, a nossa perspectiva de investir vai ser sempre diferente. Eu já quero preservar um pouco mais e tudo mais, mas tu que és indivíduo tem pouco, tens mais a perder. Isso também é verdade. É verdade. Porque tens pouco, não tens mais a perder. Daí a ideia, talvez, de esses investimentos não são para todo mundo. Talvez a melhor forma de diversificar seria um fundo de investimento. Em que tu compras uma unidade só, em que automaticamente tens a exposição a tudo. Mas se calhar se fores fazer muitos negócios e tudo mais, acho que aumenta mais o teu risco e acabas sofrendo ali com o risco sistémico muito grande e não acaba sendo muito bom para ti no processo. Mas obviamente isso é uma decisão pessoal. E nós temos duas abordagens pessoais diferentes e as pessoas vão também tomar as decisões deles naquilo que é o seu próprio perfil. Porque ela é conservadora. Ela é obviamente conservadora. E o perfil dela vai dizer, eu vou diversificar. Ela é uma profissional, tem todo o conhecimento do mundo, mas o perfil vai sempre falar mais alto. Porque é o teu histórico, às vezes é de onde tu vens, é o que tu passaste em casa, é o que a tua família... Como é que tu vais falar a uma pessoa para arriscar que não comia, que faltava matar bicho, almoço e jantar? Ela não vai conseguir. Por mais que pareça claro, eu acho que os nossos vieses também, o nosso histórico, contribuem muito para a forma como nós tomamos decisões sobre o dinheiro. E ainda bem, porque temos o perfil mais conservador, temos eu que sou o perfil mais arrojado e temos o perfil mais intermédio, pelo que eu percebi aqui no processo. E essa é a beleza desse universo de investimento. Então, não existem definições erradas, só existem definições contrárias que servem para cada indivíduo em determinado instante. Então, o meu discordar dela é, na verdade, trazendo aqui a minha posição como indivíduo, validando a posição dela também como indivíduo para algum indivíduo que seja semelhante a ela. E essa é a beleza desse universo do dinheiro. E eu aqui num nível mais intermédio, como disse bem, menos polarizado. Vai depender muito, e o Euclides acabou tocando neste ponto, do perfil do investidor. Perfis diferentes vão fazer coisas diferentes com 1 milhão. Provavelmente um vai fazer o que a Lilian disse, o outro vai fazer o que eu disse. O que Euclides E tu vais dividir metade. Provavelmente. Olhando aqui um bocadinho para o meu perfil, o que não quer significar que um e o outro estejam errados. Sim. Vai muito depender da forma como a pessoa pensa e do perfil de investidor, que efetivamente existem sim soluções, olhando aqui para o valor dado, 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, 200 mil, só para trazer o contexto. Eventualmente, o que for, exatamente olhando aqui um bocadinho para o nosso contexto, em como eu pego neste dinheiro, aplico numa situação isolada e ganho mais. E aqui a lógica seria, olhando aqui um bocadinho na lógica de ganhar conhecimento, de expertise, se calhar muitas vezes é olhar para uma aplicação, para um investimento, conhecer bem aquele tipo de investimento, seja ele depósito a prazo, seja ele mercado de ações, perceber bem, depois de perceber bem isso, dizer, pronto, eu já percebo bem de depósitos a prazos, já consigo aplicar, agora vou migrar um bocadinho para os títulos. E agora vou perceber um bocadinho de bilhetes de tesouro. Também não é muito verdade que títulos de curta duração
perdem para os títulos de longa duração. Ou seja, isso é uma análise... Mais uma discussão, mais uma... muito casuística. Eu tenho que olhar, eu muitas vezes tenho, e eu já tive essa discussão com alguns colegas. Uns defendiam que títulos de longa duração vencem sempre os títulos de curta duração. Não é verdade. Isso vai depender muito do montante aplicado, da própria maturidade desse título de curta duração. Muitas vezes vamos ter títulos de longa duração que não vão te permitir ganhar tanto assim. Quando eu olhar na perspectiva, por exemplo, de eu aplicar várias vezes títulos de curta duração e tirar daí mais rendimentos. Então, esse tipo de análise deve ser feita sempre. Tendem atenção o perfil, o montante que se tem e os cenários que se aparecem no momento. Só para contexto, quando os colegas dizem títulos, estão a falar de emprestar dinheiro, tá? Emprestar dinheiro a empresas ou emprestar dinheiro ao Estado. No nosso contexto, é muito isso que se faz. Agradeço muito a forma como vocês estão a falar de uma maneira super clara e eu acho que isso enriquece muito o podcast. Porque as pessoas pedem muitas vezes. Porque o objetivo é que títulos, seja títulos, o que é isso de títulos? Não, é o dinheiro que você empresta ao Estado. Olhando aqui para os títulos da dívida pública, trocando isso em miúdos, o Estado muitas vezes não tem dinheiro, quer se financiar. O que vai fazer é que vai ao mercado e pede dinheiro emprestado ao cidadão. Perfeito. Há aqui uma última questão que eu gostaria de fazer, que é um bocadinho fechar o mas depois podes dizer depois o que tu quiseres. Mas as minhas questões vão terminar. Que tem a ver com, basicamente, é uma pergunta de fecho, que é, para quem ainda diz, isto é uma conversa de ricos, poupar e investir é uma conversa de risco. Um jovem, vamos ver de novo o recorte do jovem trabalhador aqui na nossa zona urbana, trabalha numa empresa estatal ou privada, ganha o seu salário, desconta com o Estado, tem uma esposa, 2 filhos. Para estas pessoas, esse cidadão que ainda acredita, não me interessa, isto é uma conversa de ricos, qual é a mensagem que vocês deixariam para quem acha que é impossível poupar em Angola? Olha, Marinela, o pressuposto, e essa era a nota que eu deixaria, o pressuposto para se poupar e investir é ganhar. Isso quer significar que qualquer pessoa que ganhe dinheiro, estamos aqui a olhar na perspectiva de quem ganha dinheiro, independentemente da fonte, ela em princípio está em condições de investir, ou de poupar para depois investir. Esse é o pressuposto. Se ganha dinheiro, tem um salário, tem uma fonte de rendimento, ele, à partida, tem condições mais do que suficientes para investir. Depois podemos entrar numa outra discussão, que é o tipo de investimento. Mas, à partida, ele está em condições de investir. E pode tem que fazer é começar a fazer. Não é uma conversa de ricos, é uma conversa de quem tem rendimentos. Perfeito. Lilian? Sim. E pronto, quem acompanhar a nossa discussão aqui ao meio vai perceber que nós fomos crescendo no que é necessário para sair do poupar, que é a primeira perna. Para que eu estou a poupar? O que é criar o hábito, ter um objetivo para poupar. Depois, investir este dinheiro sempre em algum produto financeiro. Mas perceber de que, como disse o Euclides, 1%, 2% compra pão, mas o 1% daqui a 10 anos compra um carro. Que é perceber que tem que se começar de alguma maneira, por algum montante. Se é 50 mil por mês, se é 100 mil por mês, de preferência de uma maneira em que saia do teu alcance, para tu, porque isto é uma coisa da natureza humana. Tu tens ali a essência ou a intenção é usar, é fazer uso. Então, de preferência, poupar para sair da tua vista e depois, com base naquilo que é a tua intenção geral ou final com este investimento, escolher o melhor veículo financeiro para poder colocar este investimento e ver, fazer esse processo continuamente até que se chegue o objetivo final. Então, sensivelmente, é as pessoas também se identificarem nesse processo que aqui dissemos muitas vezes, quem eu sou?
Eu fui colocada como a conservadora. Perfil de risco a ser analisado em direto. Se eu estiver errado, diga-me. Porque tu tens uma planilha de Excel, tens tudo no Excel. Se eu estiver errado, diga-me. Espera. Olha Tu estás a pôr controladora com conservadora. Não, é que estamos a sair de controladora para conservadora, tudo com C, mas sim, perceber quem tu és neste processo, o que é essencial, que eu quando dei aquele exemplo, era essencialmente dizer que se eu tiver o meu dinheiro aplicado numa coisa que para mim fazia sentido, sim, e eu tenho uma urgência hoje, faz muito pouco sentido para mim vender aquilo que está fixado num certo projeto, numa certa intenção. E a minha intenção de dividir é ter mesmo um dinheiro que eu sei que essa aqui eu posso mover a qualquer momento, está à minha disposição. E é o que nós falamos aqui, sim, em vários pontos, que é, tens que perceber, criar o hábito de poupar, perceber para que estás a poupar, dentro desta intenção escolher diferentes veículos. Trazer aqui uma coisa que o Euclides falou, mas falamos muito pouco, que apesar de ser necessário tu teres um mínimo de conhecimento, já temos um mercado minimamente capacitado, com empresas capacitadas que te podem dar esse suporte, e até saímos estamos no nicho, porque dentro do nicho também tem outro nicho, tem subnichos. Tem subnichos aí, mas é trazer aqui também a mensagem de que já temos um mercado em que até o regulador, a CMC, separou aí as águas também, sim, para dar esta possibilidade ao próprio investidor, porque muitos de nós não sabíamos, vou aonde, vou para quem sim, pode me ajudar, o que é importante. E agora já temos um mercado em que tens as corretoras, as distribuidoras, as gestoras de ativo, e temos também um leque daqueles produtos todos que levantamos aqui. Então, a mensagem é, começa algures. Boa. Euclides? Eu gosto de fazer aqui o paralelo de comparar Angola com o resto do mundo. E se nós investimos é porque nós queremos ganhar dinheiro, né? E viver de rendimentos. Lá fora eles têm um conceito do FIRE, eles chamam Financial Independence and Retirement Early, que é independência financeira e reforma antecipada. E eles usam uma regra de 4%. Então, na ideia deles é que se tu tiveres 25 vezes do teu custo anual, tu consegues ir buscar no mercado um rendimento de 7% a 10% e retirar 4% para viveres. Em Angola... Ficou muito confuso, Euclides. Eu vou repetir. Imagina, se tu gastas no ano lá fora, né? Vamos falar 10 mil euros. Sim. Tá? Se tu, por exemplo, multiplicares 10 mil por 25, são 25 mil euros. Se tu tiveres 25 mil euros investido e render 10%, ok? Isso dá-te aqui a possibilidade... 250 mil euros, desculpa. Okay? 250 mil euros. Se tu tiveres 250 mil euros investido e renderes 10%, seria 25 mil euros. Tu podes tirar só 4% disto, que vai bater naquilo que tu precisas para viver. Então, 25 vezes do ordenado é muito difícil. É muito difícil. É um exercício que as pessoas, para fazerem, elas transpiram mesmo. Elas têm que poupar 50% do ordenado, às vezes até 75% do ordenado para chegar ali. E isso é muito difícil. Em Angola é diferente. Como a nossa economia não é boa, né? É o que se diz, a nossa taxa de juros é muito alta. Então, nós somos pagos 20% no investimento de quase risco nenhum, que é emprestar dinheiro ao Estado. Então, se nós tivermos 6 vezes do nosso custo anual, nós já conseguimos viver de renda sem trabalhar. O nosso país permite, efetivamente, isso. Então, quando tu olhas para essa lógica, tu começas a perceber que se eu não invisto, eu estou a perder aqui uma oportunidade enorme de ter a minha vida devidamente facilitada, de trabalhar um pouco menos, ou até trabalhar numa coisa que eu gosto mais. E nós temos essas possibilidades localmente. Hoje em dia, para todos, porque tu consegues comprar uma obrigação com 1000 kwanzas. Obviamente, se investir 1000 kwanzas, o custo do investimento é maior do que o próprio investimento. Então, tenta investir 10 mil kwanzas. Dá para fazer isso. 15 mil kwanzas. E vais crescendo gradualmente até chegar já a esse nível. Então, o meu conselho às pessoas é se exponham dentro do vosso perfil de risco. Naquilo que vocês não entendem, há quem diga para não se expor. Eu digo, exponham-se com aquilo que vocês podem perder. Porque também às vezes perdemos a maré. Tipo, tivemos agora algumas ofertas públicas de venda onde as empresas entraram para a bolsa. Se eu não entendo
eu até podia entrar agora por um fundo de investimento, mas se eu pôr assim 100 mil, bom, assim, eu tiro assim, 100 mil, que foi o que eu posso perder, eu entendo muito mais rápido quando eu entro para o campo. Então, acho que também a ideia de se expor para estar motivado a aprender e criar hábito é algo que eu puxo as pessoas. Obviamente, dentro do perfil de risco de cada um, investindo cada um pode perder. Mas Angola é um bom país para se investir nesse momento. Pegando nessa Angola, que faz agora 50 anos, né? Eu tinha prometido que era a última pergunta, mas essa é que é a última pergunta. Angola faz 50 anos, estamos aqui nós sentados, né? Se calhar disseste muito bem, Euclides, logo no início, há 20 anos ou há 25, há 30 anos, falar com os nossos pais sobre investimentos dessa natureza seria assim, alguns obviamente já estavam a investir em bilhetes de tesouro, em obrigações, mas era assim uma coisa muito mais, né, distante. Yeah. E hoje nós vemos jovens que já falam em investir e já se compram ações do BFI, compram ações de não sei o que. 50 anos se passaram. Como é que cada um de vocês, essa pergunta é muito pessoal, vê este país que vocês estão aqui, né, a contribuir, que é vosso? Como é que vocês veem Angola daqui a 50 anos? Vamos começar primeiro, o BPC ficar para o fim? Vamos começar com a Lilian. 50 anos, e aqui vou ser um bocadinho schooler, um bocadinho mais dentro das minhas vestes de trabalho, que é ali a olhar para os dados macroeconómicos e ser um bocadinho mais pedagógica do que vejo acontecer em rubricas que me permitem, como o Produto Interno Bruto ou a balança corrente do país, vê-se claramente um push para a diversificação económica. Tens aí um PIB que foi maioritariamente um Produto Interno Bruto, em grande parte, que foi puxado bastante pelo mercado não petrolífero. Claro que o petróleo ainda é 90% daquilo que é a nossa balança corrente, que é os fluxos de moeda estrangeira e de crescimento deste país. E então, tu olhas 90 para 100, só tem 10, yeah. Mas o movimento que se vê nos últimos 4, 5 trimestres económicos é importantíssimo. Então eu vejo uma Angola daqui a 50 anos mais diversificada, vejo uma Angola também com mais conhecimento, porque iniciativas como esta e coisas que faz aqui o nosso querido Euclides muito bem na proliferação da informação financeira, o conhecimento ao investimento. Falaste dos nossos pais pensarem, e vou trazer aqui um dado engraçado, que eu convenci a minha mãe a comprar ações do BFI. E quando as ações chegaram aos 100 mil kwanzas, a minha mãe mandou uma mensagem super engraçada, eu desatei a rir. Ela dizer, epa, não sabes mesmo o que fazes. E então aquilo foi, pronto, para trazer. Então também está a haver uma desmitificação até da camada mais velha, que viu e que lutou por esta Angola. Então eu vejo uma Angola um bocadinho, certamente economicamente mais diversificada, com mais conhecimento e com mais oportunidade, porque vê-se aos poucos e como se vê a quantidade de empreendedores que temos hoje em dia, que aos poucos estamos a nos tornar um mercado mais acessível para aqueles que têm boas ideias e são resilientes, mesmo que depois vir dívida. Mas que se houver um plano bem estruturado, quem comprou ações do BFA com empréstimo já pagou o empréstimo. Então, o que eu quero dizer é trazer aqui também o que o nosso colega disse, que é o conhecimento. Então, uma Angola mais diversificada, com mais conhecimento, com mais oportunidade, e assim esperamos aqui a nossa bebé que faz 50 anitos, né? Sim, porque comparado com os nossos, vamos fazer aqui com a região, somos sensivelmente bebezinhos que estamos a começar a fazer alguns e importantes passos. Muito obrigada, Lilian. Nada, obrigada eu. Euclides, por favor. 50 anos, Euclides. Para a tua contribuição. Mas em 50 anos eu vejo Angola pipocar. É o que eu posso dizer, porque imagina, nós já temos força, nós já somos resilientes, nós somos batalhadores, nós somos sofredores. Eu sinto que em 50 anos o nosso capital humano, que é o nosso maior calcanhar daquilo, vai estar com uma capacidade enorme, suficiente para atender toda a região. E a Europa, inclusive.
Eu acho que em 50 anos, e nós já começamos a perceber isso, vai existir aqui esse investimento muito grande no capital humano, porque nós somos uma população muito jovem. Então, nós vamos dominar o mundo, literalmente, porque não vai existir mais gente além de nós. Nós temos uma idade média que está entre os 15 e os 18 anos. E se nós continuarmos assim, daqui a 50 anos, nós vamos, se calhar, ter uma média, obviamente, diferente, porque a condição vai mudar, mas o nível de capacitação intelectual e profissional dos angolanos vai ser enorme. Então eu vejo as Américas e as Europas da vida a virem fazer o que fazem na China e na Índia, em África, na Nigéria e em Angola, porque potencialmente vai continuar a ser barato, vamos ser capacitados, vamos ter a sensibilidade da engenharia que é necessária para trabalhar com os melhores do mundo, e eu vejo o nosso país a brilhar por causa do que nós temos que os outros não têm. Tempo. Nós temos tempo. Do mesmo jeito que nós somos novos e que parece uma desvantagem enorme, eu acho que isso vai se tornar uma vantagem brutal para a África no cômputo geral, porque a Europa é velha. Tu vês aqueles cotas na janela em Portugal, todos aí assistirem e tudo mais. É complicado, mas nós somos putos, somos muito novos. E eu acho que por causa disso, em 50 anos, nós vamos, se calhar, só estar atrás da Nigéria, porque eles têm, tipo, 5 vezes mais pessoas do que nós. Mas em África, nós vamos ser destaque, com certeza, e vamos ajudar o mundo inteiro. Obrigada, Euclides. Nádia Garrido. Bem, Onde é que nós vamos estar daqui a 50 anos? Euclides disse muito do que eu queria dizer, e obrigado por isso. Ainda bem que te falei primeiro. Olha, daqui a 50 anos, eu vejo efetivamente aquilo que os meus colegas disseram, um país próspero, um país com uma força humana capaz de fazer mudanças, porque se olharmos um bocadinho para trás, no passado nós não tínhamos programas como estes, não tínhamos Euclides a falarem sobre finanças, não tínhamos muitas pessoas a trazerem aqui tanta informação que vão contribuir para a literacia financeira. Então é sim possível e eu acredito que vamos mudar. E o exemplo mais acabado dessa mudança é o BPC. E por que eu digo que é o BPC? Isso parece mais vender peixe, mas vamos perceber quando eu terminar. Se repararem para o BPC, há coisa de 10 anos, eu costumo dizer aos meus amigos que o BPC é o exemplo em miniatura daquilo que é o nosso país. Onde tudo e mais alguma coisa aconteceu. Mas olhem hoje que o BPC deu um salto de uma virada de 360 graus e os seus resultados falam por si. E a analogia que faço aqui é, se uma instituição como o BPC faz essa virada de 360 graus, é verdade que ainda existem situações por melhorar, é verdade que o caminho ainda é longo, mas é possível sim, enquanto nação, fazermos efetivamente o mesmo exercício. Obrigado. Foi lindo. Meu Deus, já teve a Exemplo do BPC foi covardia. Nossa! Isso, sem dúvida, o melhor peixe que nós poderíamos ter tido. Eu não estou como convidada. Deixa eles. Não nos convidam mais. Vocês, muito obrigada. Estejam ligados às redes sociais do BPC, do podcast. Estamos juntos na próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada.